Bom dia a você que nos acompanha pelo canal IBE Fortaleza, você que, desejoso em manter uma espiritualidade pulsante, está nos ouvindo nesse momento e está sendo desafiado com uma religião em que o ser é mais importante que parecer espiritual. Essa é a essência do Novo Testamento e o desafio para a nossa espiritualidade diária. Continuamos com a leitura de Provérbios, hoje capítulo 21, versículo 3, que diz: Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Assim também disse Samuel ao desobediente Saul em 1 Samuel 15, versículo 22, que declara também: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Samuel então faz essa declaração para Saul, que tinha uma preocupação excessiva com a aparência da religião, com a aparência de uma espiritualidade em que ele não conseguia viver, por isso que ele é rejeitado como rei em Israel, porque é desobediente, e ele também não prima pela essência da religião, que é o ser, e ele é então rejeitado, e Samuel traz essa palavra dura para ele, que também nos incentiva a avaliarmos qual é o nível da nossa espiritualidade. Também em outro momento, o profeta Oséias, falando a toda a nação de Israel, ele cita no capítulo 6, versículo 6, pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Aqui está o ponto vital de todo o livro de Oséias. Deus quer restaurar a relação de amor com o seu povo. Castigar não lhe trazia nenhum prazer, mas sim o comportamento amoroso e misericordioso de seu povo. É sempre melhor entender os castigos divinos no contexto da graça e não o contrário. Em outras palavras, a graça permanece apesar dos castigos, nunca o oposto. Deus sempre quis que a atividade religiosa refletisse o que está no coração. A importância do sistema de sacrifícios que o próprio Deus havia criado não é negada, mas o plano divino para o sacrifício era que, para ser, deveria ser uma demonstração exterior da fé interior. Os rituais externos não tinham qualquer significado sem que a misericórdia e o conhecimento de Deus estivessem presentes na realidade interna da religião, da convivência, da caminhada, do dia a dia, não somente com relação a Deus, mas também com relação ao seu próximo. Jesus também usou essa passagem para responder aos que o condenavam por comer com pessoas de má fama. Nós temos esse registro no capítulo 9 de Mateus. Nós vamos já dar uma olhada nela, a partir do versículo 10, e durante a discussão em torno também do trabalho no sábado de Mateus 12, a partir do versículo 7. Em ambas as situações fica claro que também na nova aliança o exercício da bondade e da misericórdia é melhor do que a cega obediência à lei. Eu vou apenas olhar o que diz Mateus capítulo 9, a partir do versículo 10, porque não temos tempo hábil para ver os dois textos, mas eu deixo a sugestão também
para você estar olhando Mateus 12, a partir do versículo 7. Em Mateus 9, a partir do 10, diz assim: estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Ao quebrar paradigmas e aproximar-se dos excluídos socialmente, Jesus nos aponta que Deus não está interessado em uma religiosidade ritualística baseada em sacrifícios, e sim em uma espiritualidade que vá ao encontro dos outros e os escute em suas angústias, e que possamos expressar bondade e misericórdia. Que poder transformador podemos ver em Jesus, primeiro porque ele estava na casa de Mateus, ele havia chamado Mateus para segui-lo e Mateus o seguiu. Mateus era um cobrador de impostos, muito odiado pelos judeus, e Jesus então agora está na casa dele. É daí que vem a pergunta: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Jesus então dá a resposta à altura para definir verdadeiramente que ele não veio para os bons e sim para os doentes. Não veio para os que não precisam, mas sim para os necessitados e os que precisavam de ajuda. E nós estamos seguindo as pegadas do Mestre, suas ações bem definidas de comer com publicanos e pecadores, de comer com os que precisam. Nós temos amizade com pessoas não crentes. Não crentes dificilmente virão a Jesus sem experimentar compaixão, amizade e amor daqueles que o seguem e daqueles que seguem também as pisadas de Jesus. Nós estamos em um momento crucial em que a nossa religiosidade não pode ser aparente. Ela precisa aparecer na nossa essência e na nossa caminhada diária. Esse é, pois, o desafio que nós temos pela frente. Porque Jesus declara: eu quero compaixão e misericórdia e não sacrifícios. Uma obediência cega à lei não agrada a Deus e não veio para nos desafiar como a misericórdia, a compaixão e o amor, a essência da lei. Nós temos, pois, esse desafio hoje e nós precisamos responder com um sim para Jesus, de que nós faremos tal qual ele também fez, com tantos miseráveis, com tantos necessitados, que ao procurá-lo receberam dele sua compaixão, sua misericórdia e seu amor. A igreja não pode viver outra opção que não seja a mesma que Jesus acolheu. Que Deus então nos abençoe, nos ajude a ir muito além do que a lei exige, que nós possamos marcar a nossa vida e obediência a Deus com o amor, a compaixão e a misericórdia para com todos os que estão à nossa volta. Que Deus nos abençoe e que assim seja. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Eu envio então um grande abraço para todos. Amém.